Bom, pessoal, vamos começar aqui. Questão 10 da lista. O link para essa questão está na descrição aqui do vídeo, então vocês acompanhem lá, certo? Vamos lá, então qual é a ideia aqui do problema? A gente tem duas cargas, uma carga mais Q e outra carga mais 2Q, em uma barra de massa desprezível. A gente tem uma carga mais Q aqui e mais Q do outro lado, então vai surgir uma força elétrica desse lado, fazendo com que essa barra tenda a girar. O mesmo acontece do lado de cá, fazendo ela girar no sentido anti-horário. Tem um peso P aqui, fazendo ela girar no sentido horário. Então a primeira pergunta é a seguinte. Dado essas dimensões, L é o comprimento da barra, X é o comprimento a distância da carga da esquerda até a posição de tal peso, a pergunta é, letra A, qual deve ser a distância X, onde a gente coloca o peso, de tal modo que essa barra não sofra torque, ou seja, ela não rotacione, ela esteja equilibrada na horizontal. Então, qual é a condição para que isso aconteça? Para que essa barra fique na horizontal, ela não gire, a gente precisa de uma condição chamada... Uma das condições de equilíbrio dos corpos é que o somatório dos torques seja igual a zero. O que é isso? Torque é uma grandeza que está relacionado com um braço de alavanca, é uma força de torção. É uma força de torção. Então, é devido ao torque que a gente consegue abrir uma porta uma porta, por exemplo. Então, você tem um ferrolho, a distância do ferrolho até a maçaneta tem um raio, você aplica uma força na extremidade. Então, você tem um braço de alavanca e aplica uma força. Então, você produz um torque e faz isso girar. Então, nosso objetivo é que esse objeto não gire em torno do ponto de equilíbrio. Para ele não girar, para ele ficar na horizontal, é preciso que o somatório dos torques sejam zero. Veja, aqui a gente tem um braço de alavanca e uma força. Como eles fazem 90 graus, módulo do torque vai ser módulo de R, módulo de F, seno do ângulo entre eles. Como o ângulo sempre vai ser 90 nesse caso, aqui faz 90 graus, aqui vai fazer 90 graus, aqui vai fazer 90 graus, temos, portanto, um torque que é igual a R vezes F. Então, a primeira condição, o somatório dos torques tem que ser zero. Por definição, quando o sentido do giro é o sentido anti-horário, a gente tem um torque positivo. Qual é a força que vai produzir torque positivo aí? F1, F2 ou o peso? Quem vai produzir um torque positivo? F2. F2. Olha o sentido do giro para F2. Por outro lado, se a gente vem para F1, horário, e o peso, horário também. Certo? Portanto, a gente vai fazer aqui somatório dos torques iguais a zero, vai ficar como? A gente tem, quem é o positivo? R vezes F2. Certo? Só que quem é esse braço aqui? Que distância é essa? Olha essa distância aqui. Como é que eu calculo? L sobre 2 vezes a força 2, que é quem? K, Qzão vezes 2Q sobre distância, sobre H quadrado. Beleza? Raio vezes força. Quem é os outros negativos? Quem é o torque devido à carga aqui, devido à força F1? Vai ser, quem é o braço? L sobre 2, K, Qzão, Qzinho sobre H quadrado. Então, primeiro torque, segundo torque. Quem é o terceiro torque? O peso. O do peso. Então vai ser quem? Quem é esse braço aqui? Esse braço. X. Não. X é em relação à esquerda. Eu quero com relação ao eixo de giro. É L sobre 2 menos X. L sobre 2. L sobre 2 menos L menos X. L sobre 2 menos essa distância. Que distância é essa aqui? L menos X. Então L sobre 2 menos L menos X. Então vai ficar, vou colocar aqui embaixo. Então vai ficar menos L sobre 2. Vou apagar, vou escrever aqui, fica melhor. Vou repetir aqui, o somatório dos torques. L sobre 2, K, Qzão, 2Q sobre H quadrado, menos L sobre 2K, Qzão sobre Q, H quadrado, menos, veja, L sobre 2 menos L menos X, que multiplica a força, que é a força peso. Isso tem que ser igual a zero. Certo? Então, é primeiro torque, menos o segundo, menos o terceiro, isso tem que ser igual a zero. O que ele quer? Ele quer saber quem deve ser X. Então, vamos lá. Olha esse primeiro torque e olha esse segundo. Olha a cara disso aqui. Isso é 2 vezes, isso aqui é 1 vez. Então, um menos o outro vai dar L, K, Qzão, Qzinho,
sobre 2h². Isso menos isso. Certo? Do lado de lá eu vou passar para a direita. Vai ficar Pzão que multiplica L sobre 2 menos L mais X. O que eu quero é X. Certo? Como é que vai ficar? Passo o P para cá dividindo. Eu tenho Qzinho sobre 2ph² é igual a L sobre 2 menos L dá menos L sobre 2. Menos L sobre 2 mais X. Passa para o lado de cá, fica positivo. X igual a L sobre 2. Posso passar até em evidência, né? L sobre 2 mais isso, coloco em evidência, vai dar o quê? 1 mais Qzinho sobre 2ph². Certo? Então essa é a distância x da extremidade esquerda até o ponto onde vai ficar o peso pendurado para que não tenha rotação nessa barra. Beleza? Certinho? Professor, mesmo em evidência, o 2 continua ali? Embaixo do... Perdão. Não tem esse... Dá uma olhada na resposta aí, vê aí, sim. Não tem não, tá certo. Não tem esse 2 não, obrigado. Não. Beleza? Essa é a condição para que não haja rotação. Tranquilo? Letra A. Então isso aqui é a letra A. Condição para que não haja rotação, somatório dos torques é igual a 0. Sabe de onde isso vem? Somatório dos torques é igual a Iα. Somatório das forças é igual a MA. Isso é a condição para que não tenha forças, para que não acelere. E essa é a condição para que não rotacione. Ou no caso, isso aqui ser igual a 0, isso aqui ser igual a 0. Não tem forças, velocidade constante. O daqui não tem torques, não gira. Então, condição de equilíbrio dos corpos. Beleza? Ou gira com velocidade constante, né? É que não seja se ele está em repouso, se ele está em equilíbrio, ele precisaria de torque para sair do equilíbrio. Então, se o somatório for 0, ele fica em repouso nesse caso. Tranquilo? Vamos lá. Essa é a condição da letra A. Na letra B, ele pergunta o seguinte, ó. Vejam bem, tem 3 forças atuando aí. 2 apontando para cima e 1 apontando para baixo, que é o peso. Ele pergunta, eu quero que o eixo não sofra forças verticais. Para ele não sentir forças verticais, o somatório dessas forças tem que ser iguais a 0. Porque, veja, ele pode não rotacionar, mas ele pode estar sendo forçado aqui. Ele pode estar sendo forçado. Para que não sofra força aqui, o somatório das forças tem que ser iguais a 0. Quais forças eu tenho? É como se essas forças atuassem nesse ponto. 2 para cima, 1 para baixo. Somatório das forças iguais a 0. Quais são as forças? Eu tenho F1 mais F2 vai ser o quê? Qzão vezes Q sobre H². Mais a outra 2Qzão Q sobre H². Isso menos a força peso, né? Igual a 0. Ele quer saber quem é o H para essa condição. Então isso aqui é 3 vezes esse valor, certo? Então eu vou ter 3Qzinho sobre H² igual a P. Se eu isolo o H, eu chego finalmente na condição H é igual a 3Qzinho sobre P raiz quadrada. Então, se essa distância H for dada por 3Qzinho sobre P, eu vou ter uma condição na qual essa estrutura não vai sentir força vertical. Beleza? Então, basicamente, esse problema, usando força eletrostática e peso, pediu uma condição de equilíbrio dos corpos aqui para não rotacionar e para não sofrer força vertical. Beleza? É um problema que envolve aí conhecimento de física mecânica. Tranquilo?